Eliseu, fica à vontade com a bendita palavra do Senhor e que Deus abençoe e venha ser sempre um canal de bênção para os nossos amados irmãos. Amém. Meus irmãos, momento muito especial. Eu gostaria, nesse momento, de deixar uma palavra de edificação para a vida de cada um dos ouvintes, daqueles que estão assistindo nesse momento a programação da Rádio Semeador. Eu glorifico a Deus porque essas oportunidades nós não devemos desperdiçar, não é verdade? Jesus mesmo, ele não desperdiçava as oportunidades de ensinar. Evangelho de Marcos, irmãos, capítulo do número 4, verso do número 35. Evangelho de Marcos, capítulo do número 4, versículo do número 35, que vai nos dizer a seguinte, assim, a palavra do nosso Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E deixando a multidão, eles o levaram consigo assim como estava no barco. E havia com eles também outros barqueiros. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já se estava a encher-se. E Jesus estava na polpa do barco dormindo, e sobre uma almofada estava a sua cabeça. E os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos seus discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Queridos, é uma passagem bastante conhecida por todos nós, porque retrata-se sobre quando Jesus ele apazigua a tempestade. O que é interessante nesse texto é que o ministério de Jesus foi um ministério curto de apenas 3 anos e meio, mas o ministério de Jesus foi um ministério de muita valia e de muitas obras. Quando Jesus ele veio a esse mundo para propagar e anunciar o Evangelho, uma das coisas fundamentais que Jesus ele vai realizar é chamar discípulos para ele instruir, doutriná-los. Esses discípulos que Jesus ele vai chamar, você vai ver que o decorrer do tempo, conforme Jesus ele inicia a sua obra aqui na terra, todos aqueles que ouviam as palavras de boa nova da parte de Cristo, o Evangelho, automaticamente era impactado. Uma coisa que é interessante no ministério de Jesus é que Jesus, quando ele começou o seu ministério, começou visitando as suas 3 primeiras cidades, que é Betsaida, Corazim e Cafarnaum. E uma das coisas fundamentais no ministério de Jesus é que ele tinha a palavra de vida. Jesus ele tinha a palavra de edificação que fazia com que o povo viesse olhar para ele e ver que tinha um diferencial quando ele abria a boca e falava. É interessante que uma certa feita o povo olhando para as palavras que Cristo estava assim dissertando, falando, eles vão pegar e vão dizer: que homem é esse que fala? Porque ele é diferente, não é como os fariseus. Esse tal que nos fala, ele fala como alguém que tem autoridade. Porque Jesus, quando falava de cura, irmãos, ele não apenas falava de cura, mas também curava. Aleluia. Quando Jesus falava de libertação, não apenas falava de libertação, mas também libertava. E o que vai me chamar a atenção nessa passagem que nós acabamos de ler do Evangelho de Marcos, capítulo 4, no verso 35, é que Jesus ele vai estar
saindo de Cafarnaum para ir em direção à cidade de Gadara. O texto é bem claro em dizer que Jesus, ele vai olhar para os seus discípulos e vai falar: passemos para o outro lado da margem. Jesus, ele vai liberar a palavra para o seu discípulo dizendo: passemos para o outro lado. Sendo que, irmãos, Jesus, ele vai entrar no barco e os seus discípulos, por sua vez, eles vão obedecer a ordem de Jesus, sendo que eles não esperavam de passar por aquilo que eles passaram. Diz o texto sagrado que de uma hora para outra o vento começou a ficar contrário àquela embarcação e o mar ficou agitado, pastor. De uma hora para outra o vento fica contrário, de uma hora para outra o mar fica agitado, e os discípulos, por sua vez, vão ficar preocupados por aquela situação que eles estavam enfrentando. Uma coisa que é interessante, se fôssemos analisar pelas questões climáticas do tempo, automaticamente Pedro poderia olhar e dizer, se ele tivesse visto que o tempo estava para mudar, e por ele ser um exímio pescador, ele poderia pegar e dizer: mestre, não é bom que nós passemos para o outro lado, porque eu acho que vem tempestade aí. Mas Jesus, ele libera a palavra dizendo para os discípulos: passemos para o outro lado, e eles imediatamente vão seguir a ordem de Jesus. Aleluia. Irmãos, uma coisa que vai ser interessante nesse texto é que eles vão se sentir tão preocupados, com tanto medo, a ponto do texto sagrado dizer para nós que eles vão procurar acordar Jesus, porque Jesus, ele vai estar na polpa do barco descansando. E o tema da campanha que está sendo relacionado hoje é fechando as brechas e edificando os muros. É interessante que o vento está contrário, o mar está agitado, e automaticamente Jesus está dentro do barco, mas parece para os discípulos que eles iriam ir a pique. E o que vai me chamar a atenção no texto é que o fato de Jesus estar dentro do barco não é sinônimo de que nós não iremos passar por ventos contrários. O fato de Jesus estar dentro do barco não é sinônimo de que o mar vai ficar agitado contra o nosso barco, até porque do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, todos nós fazemos a programação do ano. Todos nós bolamos ideias, sentamos com a família, reunimos com a nossa família, com a esposa, com o esposo, com filhos, e dizemos: ó, nesse ano eu quero fazer isso, isso e isso. Bula os projetos, monta-se os projetos. Ninguém coloca no calendário da vida que vai passar por dias difíceis. É verdade. Ninguém coloca no calendário da vida que esse será o dia que o vento vai soprar contra a minha embarcação. Ninguém. Até porque nós não estamos fadados a isso. Nós, muitas das vezes, projetamos coisas, mas somente para benefícios nossos. E quando nós passamos por esses momentos adversos, muitas das vezes nós se esquecemos da palavra que foi liberada para a nossa vida antes de nós chegarmos ao lugar destinado. E qual é a palavra que foi direcionada para os discípulos? Passemos para o outro lado. Irmãos, eu gosto dessa expressão que Jesus utiliza. Eu gosto por demais da expressão que Jesus utiliza: passemos. Porque independente de qualquer circunstância, Jesus está dizendo para o discípulo que eles iriam passar para o outro lado. Só que na hora do vento, nós se esquecemos das palavras que Cristo libera para a nossa vida. É verdade. E aí então, aquilo que nós estamos construindo acaba ficando desestruturado. E é onde o inimigo procura as brechas para entrar. É onde o inimigo procura as brechas para querer fazer aquilo que ele sempre quis fazer. E aqui, irmãos, eu quero deixar uma palavra para a sua vida. Porque há quem diga que o medo, ele é o oposto da fé. Há quem diga que o medo, ele é o oposto da crença. Porque na verdade a expressão fé significa crença, confiança.
A expressão fé no seu original quer dizer andar na direção. Mas só que muitas das vezes nós, por analisar uma questão como essa, de entender, se a fé está sendo, se o medo está sendo colocado como o oposto da fé, então o que de fato o medo ele acaba ocasionando? Às vezes, o medo acaba desestruturando tudo aquilo que você conquistou mediante a fé. Porque a fé, na verdade, ela faz você enxergar aquilo que teus olhos naturais não conseguem enxergar. E, de fato, quando você começa a ter fé em Deus e acreditar que o impossível Deus faz por nós, eu estou sentindo a presença, irmão. Quando você acredita naquilo que é impossível para a sua vida, automaticamente você vai construindo muros. E esses muros que você vai construindo, automaticamente vai fazendo com que você venha acreditar que isso que você está enfrentando não é capaz de te desestruturar. Só que o medo vem. E há quem diga que o medo, ele é o oposto da fé. Sendo que o fato de nós termos medo, não quer dizer que nós não temos coragem. Oh, glória a Deus! O fato de nós sentirmos medo não é sinônimo de que nós não temos coragem. Porque, na verdade, o que é coragem? Coragem é firmeza. É você estar diante daquilo que te faz sentir perigo. Sendo que quando eu compreendo o que é coragem, automaticamente eu entendo que coragem é eu ter a fé e eu entender que eu posso enfrentar qualquer adversidade que venha me causar o medo. Você vai ver na Bíblia diversas passagens, irmãos, de pessoas que sentiram medo. Vamos lá? Livro de Números, capítulo do número 13. Quando nós analisamos a história do povo de Israel, o que o texto sagrado vai dizer para nós, irmãos? Que o povo de Israel vai ficar por 430 anos sendo oprimido, passando por um momento de humilhação, comendo pepino, alho bravo, sendo humilhado por Faraó, sendo humilhado pelos soldados egípcios. E o povo vai de uma hora para outra decidir clamar a Deus, pedindo a Deus um libertador. Aí o que o texto vai dizer? Deus levanta Moisés. E o próprio texto vai dizer que Deus vai enviar as pragas para o povo egípcio. Mas uma coisa que vai me chamar a atenção na história do povo de Israel é que o povo vai peregrinar pelo deserto. Se nós analisássemos bem, do ponto de partida do povo da saída do Egito em direção à terra prometida, automaticamente era para o povo passar pelo deserto e chegar rápido em direção à terra prometida. Mas só que aqueles que são murmuradores não podem usufruir daquilo que Deus tem para dar. Então o que Deus vai fazer? Deus vai peneirar o povo. Você vai ver, irmãos, que quando o povo de Israel, quando a família de Jacó vai entrar dentro do Egito, é cerca de 70 pessoas que vai entrar. Agora o que vai sair dentro do Egito é mais ou menos quase 2 milhões de pessoas. E Moisés vai ter a responsabilidade de ter que direcionar esse povo. Eles vão caminhar, vão peregrinar pelo deserto 40 anos. E diz o texto sagrado, irmãos, que quando eles chegam no deserto, na região de Parã, em Cádiz, Deus ele vai dar ordem para Moisés, dizendo para Moisés o quê? Envie 10 espias para espiar a terra prometida. Envia eles para eles verem como é a terra, para ver os habitantes da terra, para eles verem como é o fruto da terra. Deus vai dar ordem para Moisés, e Moisés vai separar os principais das tribos. Sendo que o texto vai dizer que desses 10 que vai ir em direção à terra prometida, o texto vai dizer que Josué e Caleb também vão estar dentro desse grupo. Eles vão ir em direção para ver como é a terra, para ver como é o andamento, porque a terra disse que era uma terra que manava leite e mel. Sendo que eles vão olhar, irmãos, e quando eles se deparam com os habitantes que estavam na terra, quando eles se deparam com a terra, quando eles se deparam com o fruto, diz o texto sagrado que eles vão ficar tão impactados que para se levar um cacho de uva, tinha que ter-se 2 homens para carregar. Sendo que Moisés foi bem claro em dizer para eles, vocês vão, mas vocês vão espiar a terra. Vocês vão olhar e ver se a terra é boa. Quando eles retornam
A Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que eles vão comunicar a Moisés, vai comunicar à congregação de Israel como é a situação da terra. Olha, a terra é boa, olha aqui o fruto, a terra é boa mesmo, a terra mana leite e mel, porém, a terra também tem uns habitantes que me causam medo. Como assim? Tem gigantes na terra, tem muitos habitantes na terra, e ó, nós não somos dignos de entrar na terra. Por quê? Porque se nós entrarmos lá, automaticamente nós iremos perecer. E diz o texto sagrado que o povo vai ficar inflamado com as palavras que eles vão utilizar, pastor. Eles vão ficar inflamados e vão se sentir incapazes de entrar na terra que Deus havia jurado para eles. E aí eu disse para os irmãos que automaticamente o medo vem, mas o fato do medo vir não é sinônimo de que não nos falte a coragem. E a Bíblia diz que Josué vai tomar a palavra e vai dizer: olha, ainda que venha ter gigantes na terra, ainda que venha ter muitos habitantes na terra, nós somos capazes de entrar dentro da terra e tomar a terra por direito. Nós somos capazes de conquistar a terra. Se nós analisarmos bem, irmãos, de toda aquela leva que havia saído do Egito, nenhum deles entraram a não ser Josué e Calebe. Porque de fato só usufrui daquilo que Deus tem para a nossa vida aqueles que acreditam no impossível. Glória a Deus. E quando você constrói muralhas, quando você constrói muros, você precisa avaliar as brechas que às vezes estão nos muros. E muitas das vezes as brechas que nós damos é o medo. Muitas das vezes as brechas que nós damos é aquela questão de olhar e nos sentirmos incapazes. E isso faz com que nós não venhamos conquistar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas a palavra que foi liberada para os discípulos foi essa: passemos para o outro lado. Eu quero liberar uma palavra aqui para alguém nesse momento, porque talvez você venha estar enfrentando dias difíceis da sua vida. Você burlou projetos, você planejou muitas coisas para a tua casa, para a tua família. Você disse para o teu esposo, para os teus filhos: olha, esse ano vai ser assim, assim, assim. E devido ao andamento do ano, algumas coisas veio e fez com que você viesse até mesmo se sentir desestruturado. E com isso, o adversário está do lado de fora dizendo: é isso que queremos. Conseguimos desestruturar. Porque de fato os discípulos estavam dentro do barco, mas eles estavam batendo cabeça um com o outro. Eles estavam olhando um para o outro e estavam se sentindo incapazes, pensando que não iria conseguir, irmãos. Você é capaz, a tua família é capaz, o teu ministério vai chegar aonde Deus quer que chegue. A tua família vai usufruir das grandes, das ricas bênçãos do Senhor. Uma coisa que nós temos que entender, que o diabo ele fica do lado de fora, muitas das vezes, somente lançando seus dardos inflamados e dizendo: é isso que vai acontecer. Ele não vai conseguir, ela não vai conseguir, eles são incapazes. E nós muitas das vezes aceitamos isso para a nossa vida. Muitas das vezes nós aceitamos e acreditamos que nós não iremos passar e cantar o hino da vitória. Sendo que o fato de nós estarmos dentro do barco, sofrendo o vento contrário, mar agitado e passando por momentos difíceis nesse momento de vida, não quer dizer que nós não temos que descer ao encontro de Cristo. Glória a Deus. Jesus estava na polpa do barco, irmãos. E o texto vai ser bem claro que eles tiveram que descer para chamar a Cristo. Então, sabe qual é o recado de Deus para alguém nesse momento aqui? O recado de Deus para alguém é esse: se você deseja receber algo da minha parte, se você quer ver a tua história mudar, se você quer ver a tua família usufruindo das grandes bênçãos que eu tenho para dar, desça, se humilha. Mas, irmão, me humilhar em meio a essa situação está sendo muito difícil. Mas se o segredo para receber a vitória é esse, meu filho, você tem que descer.
Se o segredo para receber a vitória é essa, minha irmã, você vai ter que se humilhar perante ao Senhor. Porque de fato, se de pé não está dando para você conquistar aquilo que você quer, se de fato de pé você está só recebendo as pancadas e não está tendo poder de reação, é sinônimo de que Deus está te chamando para descer um pouco mais. É sinônimo de que Deus está te chamando para se humilhar um pouco mais. É sinônimo de que Deus está dizendo para você, você precisa descer um pouco mais. Por quê? O fato de eu descer sem Cristo não é sinônimo de que eu irei subir sem Ele. Oh, glória a Deus! O fato de eu descer sem Cristo não quer dizer que eu irei subir sem Ele. Os discípulos desceram sem Cristo. E eu posso acreditar, irmãos, que aquele vento contrário que estava vindo diante daquele barco não era uma coisa comum, até porque, irmãos, nós vamos analisar que quando Cristo ele vai se levantar para ir de encontro aos seus discípulos, ele vai repreender o vento. Então, se ele repreende, é sinônimo de que era alguma coisa diferente, era alguma ação do inimigo. E aí que está a grande questão. Tem coisa na vida que nós temos que ter o discernimento do Espírito. Tem coisa na vida que nós precisamos compreender, Senhor, o que na verdade está acontecendo. O que na verdade está acontecendo para que a minha vida venha a estar dessa forma, Deus. Deus, eu preciso que o Senhor me dê um sinal, eu preciso que o Senhor fale comigo. E tem hora na vida que nós temos que orar um pouco mais. Tem hora na vida que nós temos que se consagrar um pouco mais. Tem hora na vida que nós temos que se humilhar um pouco mais, chorar um pouco mais, descer um pouco mais, reconhecer a nossa incapacidade, reconhecer nossas limitações, rasgar de fato aquilo que está diante de nós, porque nós muitas das vezes vestimos uma vestimenta, e as vestimentas que nós vestimos é uma vestimenta que faz com que todos que vêm olhar para nós venham dizer, não, com ele não passa isso, com ela não passa isso, com ele não se passa tal situação. E aí que está a grande questão. Você está sofrendo, a tua casa está sofrendo, a tua família está sofrendo, você está tentando construir os muros, mas as brechas estão ali, e o diabo está dizendo, é nisso que eu estou investindo, e Deus está te dando um alerta devido, dizendo, desça um pouco mais. Irmãos, a minha mente eu fico até parado pensando em algo, porque somos sabedores de que todo ser humano, ele possui, né, cérebro, e o cérebro, na verdade, ele faz com que o ser humano venha pensar, venha raciocinar, sendo que existe dentro do cérebro umas partículas chamadas córtex frontal, e o córtex frontal, ele tem a responsabilidade de trazer os avisos para o corpo, até mesmo ter a sua mobilidade, a motricidade do corpo. Por exemplo, dentro desse córtex chamado frontal, existe o córtex pré-motor, e quando ele sofre alguma coisa, automaticamente a consequência ela vem na fala, vem no gesto, acaba fazendo com que a fala venha a ter uma certa dificuldade, o gesto venha a ter uma certa dificuldade, porque na verdade o córtex ele faz com que o corpo venha a ter certas mobilidades. Mas uma coisa que nós temos que analisar é que nos tempos passados, pastor Moab, existia umas balanças, e as balanças que existiam antigamente, irmã Rosa, ela era de 2 pesos, na verdade, e o peso que sobressaía era o peso que vencia, era o peso que na verdade o povo olhava e dizia, ó, aqui está pesando mais, aqui está sendo melhor, aqui está sendo maior, e coisas mais do tipo. Sendo que, há uns tempos atrás, existia uma balança e existia uma pecinha que ela era chamada de fiel, mas de fiel não tinha nada. Porque tinha alguns proprietários que acabavam até adulterando essa pecinha, e se por um acaso alguém quando comprasse alguma coisa, se caso ela quisesse 1 quilo de carne, exemplo, e de fato ela só pegou 900 gramas, dizia lá que pegou 1 quilo, então tinha suas adulterações. Sendo que o córtex, ele também serve para a nossa vida numa questão espiritual, como se fosse uma balança, e uma balança de 2 pesos, de 2 medidas, porque de um lado fica o nosso intelecto,
e do outro lado fica o nosso sentimento, e em cima fica as nossas vontades. E quando nós analisamos isso, pastor, uma coisa que nós aprendemos, que aquilo que nós investirmos mais é o que irá sobressair, é o que irá ser o resultado das nossas vontades. Trazendo isso para uma questão espiritual, tem hora que o sentimento, às vezes, ele acaba falando muito mais forte do que o racional. E tem hora que, às vezes, o racional acaba falando muito mais forte do que o sentimental. E muitas das vezes nós acabamos invalidando as coisas do espírito. Porque de fato o Espírito está dizendo, você precisa acreditar que isso é capaz de acontecer, mas o raciocínio está dizendo, olha, cuidado com isso, porque isso é uma coisa que talvez não possa acontecer. E aí que está a grande questão. Os discípulos, eles estão cauterizados pela situação que estavam enfrentando, a ponto de olhar e dizer no seu racional, nós iremos perecer, nós não iremos conseguir, nós não iremos ultrapassar. Mas Jesus já havia liberado a palavra, passemos para o outro lado. Uma coisa que eu disse para os irmãos, se não está dando para falar em cima e conseguir vencer essa situação que você está enfrentando de pé, desça. E quando você descer, eu te garanto que quando você se levantar, você irá se levantar com a pessoa de Cristo ao seu lado. Aleluia. Coisa boa é quando nós chamamos a atenção do Mestre, o Mestre fica ao nosso dispor e atender às nossas necessidades. A palavra de Cristo para os discípulos quando se levanta, sabe qual foi? É essa: porque vós está tímido, não tende pois fé. E diz a Bíblia que Jesus vai repreender o vento, e ele vai falar: vento, cala-te, e mar, aquieta-te. Eu aprendi, irmã Rosa, que o vento assovia, e eu também aprendi que o mar tem braços. Jesus, ele vai liberar a palavra para os discípulos, dizendo: não tendes fé porque sois tímido. E com o vento ele repreende, e com o mar ele repreende. Por quê? Porque aquilo que para nós não, que está sendo talvez uma coisa normal, diante de Deus não está sendo normal. E ele está dizendo: é necessário você repreender, é necessário você repreender, é necessário você repreender. E já que você não está tendo esse discernimento, Deus está esclarecendo para você o que se passa na sua vida. Jesus vai repreender o vento e vai mandar o mar se aquietar. E diz o texto sagrado que naquele momento houve uma grande bonança. Aleluia. Naquele momento houve bonança. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida, que nessa situação que você se encontra, Jesus está liberando uma palavra de vida. Nessa situação que a tua família se encontra, Jesus está liberando uma palavra. Nessa situação que o teu ministério se encontra, Jesus está liberando uma palavra. Não é tempo de você ficar nessa forma depressiva, é tempo de você se levantar e procurar entender que você não foi chamado para viver dessa maneira, mas que Deus, ele tem uma grande obra na sua vida. Deus, você está agora nesse momento fechando as brechas e está edificando os muros. Então parabéns, eu creio que em nome de Jesus, quando você menos esperar, você irá cantar o hino da vitória. E eu quero liberar essa palavra para a tua vida: vai ter bonança. Em nome de Jesus. Diz o texto, para nós encerrarmos, que depois que Jesus faz tais coisas, os discípulos vão ficar falando um com o outro: que homem é esse? É verdade. Que até o vento e o mar lhe obedecem. Que homem é esse? Que até o vento, oh glória, e o mar lhe obedecem. Eu quero liberar essa palavra para a sua vida, que aquilo que você considera dificuldade, para Jesus não é dificuldade. É verdade, Jesus. Aquilo que você olha e diz: isso é impossível, para Jesus é possível. Glória a Deus. Aquilo que você fala assim: eu sou incapaz, Jesus pega e diz: você é capaz. Nessa situação que você se encontra, a última palavra quem dá é Jesus. Mas irmão, eu estou com câncer. Irmão, eu descobri que eu estou acometido do vírus da AIDS. Irmão, eu estou com um parente meu que está
preso ao vício das drogas. Irmão, eu estou com a minha família toda desestruturada. O meu esposo me traiu, a minha esposa me traiu, os meus filhos estão rebeldes, a minha casa está vivendo dias difíceis que eu não esperava. Calma. Nessa situação, Jesus está liberando a palavra. E a palavra que Jesus está liberando é essa: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Que você venha entender que o medo não vai te impossibilitar de você receber o que Deus tem para a sua vida. Receba nesta hora renovo, receba nessa hora avivamento, receba nessa hora a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Receba nesta hora a graça de Deus sobre a sua casa. Receba nesta hora o renovo ministerial. Receba a cura, quer seja espiritual e quer seja física. Receba nesse momento, agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.